Meu nome é Walter Leite. Vou fazer uma reflexão sobre codependência afetiva. Este nome, codependência, ele é realmente um nome bastante novo. Ele foi utilizado pela primeira vez para caracterizar, ou vamos dizer assim, denominar as pessoas que buscavam controlar os alcoólicos, principalmente os familiares. Então, os estudiosos dos Estados Unidos, eles passaram a denominar o alcoólico de dependente e o familiar, a esposa, a mãe, o pai, o amigo, aquela pessoa que queria salvar o alcoólico das garras do álcool. Então, este familiar, que pode ser um filho, pode ser um tio, um avô, um pai, uma mãe, geralmente são pessoas muito próximas do alcoólico. Então, os estudiosos denominaram esta pessoa de codependente. A codependência é uma dependência da dependência. Vamos explicar isso melhor para vocês. Como é que seria assim? Vamos colocar o exemplo do álcool. Porque hoje a codependência pode se manifestar em todas as adicções, em todas as relações complicadas e disfuncionais. Com certeza existe a presença de uma codependência. Isso aí é um fato hoje em dia. Este termo, apesar de novo, já está bastante compreendido e difundido. Então, mas vamos colocar à guisa de exemplo só a relação do alcoólico, o alcoolista e o codependente. Eu disse que era dependência da dependência. Vamos ver aqui o exemplo. O alcoolista é dependente do álcool. Então, o objeto da dependência do alcoolista é o álcool. O codependente tem por objetivo salvar o alcoolista do álcool. Portanto, se a gente observar, o objeto da dependência do codependente é também o álcool, só que de forma contrária. Enquanto o alcoolista busca contato com álcool para beber, se embriagar, o codependente busca salvar o alcoolista, controlar o alcoolista, tirar o alcoolista, o alcoólico, das garras do álcool. Então, esse é um ponto. Os codependentes, geralmente, elegem pessoas significativas. E geralmente é uma pessoa complicada. A primeira, se a gente for avaliar bem esse termo de codependência, que se a pessoa for procurar hoje nos dicionários, terá até dificuldade, porque é um termo evidentemente bastante novo, mas a gente já se sabe que a codependência, o codependente apresenta padrões, esses padrões de comportamento. Ou seja, geralmente o codependente apresenta entre si eles algumas similaridades, que são os padrões. A gente pode citar aqui o primeiro padrão como padrão de controle. O codependente, ele tem, o principal padrão dele é o controle. Ele busca, evidentemente, controlar o outro. Não existe dúvida disso. Ele busca controlar, independente dos motivos, seja pelos melhores motivos. Mas o anseio, o objetivo de controlar, quando o familiar
joga as bebidas do alcoólico fora, ele está querendo salvar o alcoólico, mas está controlando. Porque se é uma pessoa de maior e resolveu morrer embriagado, beber, foi uma escolha dele. Mas o codependente vive uma obsessão de controle e coloca o controle da doença do seu ente querido como a sua meta principal, deixando de viver, evidentemente, a sua própria vida. Então, o primeiro padrão é de controle. O codependente, ele busca controlar. Ou ele controla diretamente, ou ele se submete a abuso, mas visando, evidentemente, controlar. São artimanhas e são. Quando a pessoa tem como fundamento principal controlar o outro, independente das boas intenções, é um primeiro padrão de codependência. O segundo padrão que a gente pode salientar é o da negação. O codependente, ele não vê que tem um problema. Ele acredita que o outro tem problema, que o outro precisa dele, que ele tem de salvar o outro, que ele sabe o que é melhor para o outro. Portanto, ele não consegue enxergar que tem uma dificuldade, uma deficiência, que está deixando de viver a sua própria vida para viver a vida do outro. E ele cria uma série de histórias. Essas histórias, como eu sou uma pessoa muito bondosa, eu sou uma esposa maravilhosa, sou uma esposa dedicada. Então, apesar de amar demais essa pessoa e não sou correspondido, ele, pelo contrário, vive embriagado. Procura, evidentemente, então, se vitimizar. Mas não enxerga, ele cria, o codependente cria uma série de desculpas para justificar o seu problema. E, portanto, ele não enxerga. Então, negar não é mentir, não é a pessoa saber que é um codependente. Eu sei que sou codependente, agora eu vou enganar todo mundo. Não é isso, não. Na verdade, ele não consegue vislumbrar. A mentira que ele conta para si é tão poderosa que perpetua o auto-engano. O outro padrão é o padrão da baixa autoestima. Se uma pessoa tem uma baixa autoestima, ela vai precisar buscar fora do seu self, fora da sua subjetividade, algo para melhorar a sua autoestima. E essa é a característica. Este é o procedimento do codependente. Ele se acha que é a meia pessoa, que é um nada, que é um zero à esquerda, e ele precisa de pessoas para salvar, para completar. É aquela história que diz a cara metade, a metade da laranja que a pessoa encontrou. Essa história não é muito saudável, né? A pessoa que precisa ser completada pelo outro, eis a grande ilusão. Se buscar outra pessoa para completar, vai encontrar, alguém vai completar. Uma relação boa, funcional, deve ser entre duas pessoas inteiras, não entre duas metades. Porque duas metades jamais vai dar uma. É um grande engano esse aí. Então, o padrão da baixa autoestima. Ele precisa do outro. E busca o outro. E mesmo sofrendo abuso, passando por todo tipo de abuso, o codependente prefere se submeter a esse tipo de abuso para não perder o amor, a sua fonte principal de identidade. Porque, na verdade, o codependente ele perde a sua identidade pessoal. Ele passa a ser
o que outra pessoa realmente determina. Outro padrão que a gente poderia citar é a ausência, a incapacidade de colocar limite. O codependente, ele não sabe colocar limite. Ou ele coloca barreira, se isola, não mantém relação, ou ele se torna um permissivo, escancarado. Mas o que é limite? Limite é a fronteira de cada pessoa. É onde a pessoa começa e onde a pessoa termina. Quando a pessoa não tem noção de limite, se torna uma pessoa abusiva, invasora. Pessoa que invade a intimidade das pessoas. O limite pode ser de várias formas. Pode ser um limite emocional. O limite pode ser físico. Existem pessoas que invadem, que ficam tocando, pegando, sem perguntar se pode. Abraçando o outro, apalpando. Isso aí é uma invasão, é evidentemente limite. Sempre é muito saudável perguntar, eu posso dar um abraço? Você aceita um abraço? Então o limite pode ser físico, pode ser emocional, pode ser intelectual. E importante é a pessoa entender que limite a pessoa não aprende depois de velho. Limite, ele deve ser ensinado na educação, na família de origem, desde criança. Mas o codependente vem de uma família disfuncional, que no lugar de colocar limite, abusa, agride, comete todos os tipos de abuso, não ensina a criança a colocar limite. Geralmente, os lares disfuncionais, na sua educação, ou a educação é permissiva, a pessoa pode fazer o que quiser, portanto, nunca tem noção de limite, o pai tem medo de frustrar a criança e deixa ela escancara tudo, tudo que ela quer, a pessoa faz os gostos, e essa pessoa, quando cresce, vai ser uma pessoa complicada, porque ela não sabe colocar limite. Também, talvez não sabe colocar limite e também não respeita limite. Fica um negócio meio, geralmente, conflitante, complicado. Pessoa que pega o celular do outro para olhar é invasão de limite. Terrível, Então tem todo tipo. Então o codependente ele não sabe, evidentemente, colocar limite. E tem também o padrão da dependência afetiva. Quer dizer, o codependente ele tem uma dependência, ele gera uma dependência afetiva muito grande pelo outro, pela pessoa significativa. É o caso de dizer, se a pessoa sair, eu morro. O outro passa a ser a razão da sua vida. Eis aí, em linhas gerais, que é a codependência, que é uma adicção a pessoas. A pergunta é o seguinte: existe solução para a codependência? É que alguns chamam de síndrome, doença. A experiência tem falado que a codependência é um processo de vida incurável, porque quando ela é instalada, eu tive pesquisando livros científicos sobre codependência e diz que a mãe, na gravidez, com uma semana de gravidez, se ela foi maltratada, se ela foi muito abusada pelo marido, ou sofreu muito abuso, foi muito exposta a maltratos e ela se emocionou negativamente, este feto, neste momento, já percebe, já se transforma em codependente. Essa criança, quando crescer, com certeza será uma codependente. Além da educação na primeira infância,
os abusos, a falta de amor na hora certa, do carinho, transforma as pessoas, faz com que as pessoas se tornem codependentes. Hoje a ideia de codependência está bem abrangente, não é só do alcoólico. Hoje já se diz que a pessoa conviveu com uma pessoa complicada por pelo menos 6 meses, já é suficiente para tornar uma pessoa codependente. Mas tem outro padrão que eu vou salientar, que é um dos mais importantes, que é o padrão de salvação. O codependente, na verdade, ele tem uma carência tão grande que ele acredita que ele tem que salvar as pessoas para ser reconhecido, para se tornar importante, para não perder o amor das pessoas. Aí você pode perguntar, mas qual é a diferença entre amor e salvação? É muito simples. Amor é quando você faz algo por compaixão, algo gratuito, incondicional, para outra pessoa, não quer nada em troca. Quando você faz algo por outra pessoa que esta pessoa não pode fazer por ela. Aí é uma atitude amorosa. Quando você faz algo por uma pessoa que ela pode fazer e você vai e faz por ela, aí é salvação. É codependência. É o caso da esposa do alcoólico que liga para o trabalho dizendo que ele está doente. Ou vai pagar as contas do alcoolista. É um ato de salvação. Está fazendo por ele o que era a obrigação dele fazer. Existe uma história que funciona como metáfora, que eu acho muito interessante, que eu vou deixar para vocês. Diz o seguinte, que a codependência é como uma pessoa estivesse numa casa, nesses parques, e entrasse numa sala de espelhos. Uma criança que sofreu um acidente, ficou toda deformada, cheia de cicatrizes. Ela e a mãe foram para essa sala de espelho. Quando entraram na sala de espelho, o rosto deformado da criança aparecia como era anteriormente, perfeito. E a mãe e a criança ficam tão embevecida que passa o dia todo olhando nessa sala de espelho. É esta metáfora que eu achei interessante da codependência. Quer dizer, o codependente ele não sabe dizer não, ele é um reativo, ele não age, ele simplesmente reage às emoções. Mas existe, apesar de ser incurável, existe uma solução. Hoje existem os grupos dos 12 passos. Eu vou citar aqui a Lanon, que trabalha principalmente com a codependência do alcoolista, do alcoólico. Existe o CODA, que é o Codependentes Anônimos, que trabalha com todo tipo de codependente. Que hoje nós sabemos que existe um leque imenso de codependentes. Os adictos, os codependentes de droga, adictos de droga, codependentes de álcool, de jogo, de amor, de sexo, de comida, de religião, enfim, de tudo. Codependentes de pessoas esquizofrênicas, pessoas doentes mentais, e aí vai. Toda relação complicada. Então, estes grupos, eles são 12 passos, tem um conteúdo estoico, que é a filosofia estoica, que é aceitar a sua realidade, vivendo o hoje, o momento presente, é feito através da linguagem do coração e troca de experiência e ajuda mútua, e um dia de cada vez. No CODA, que eu tive pesquisando, ele tem um lema que ele diz, só por hoje sou a pessoa mais importante da minha vida. E pela troca de experiência e ajuda mútua, o codependente vai aprender a deter o seu problema e encontrar a sua recuperação, passando a ter uma vida mais eficaz, mais feliz, mais proativa e deixando, evidentemente, de salvar o outro. Meu nome é Walter Leite, agradeço ao amigo pela preferência. Se gostou, compartilhe este vídeo. Se não estiver inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sino para receber os novos vídeos, dê seu like. Eu agradeço a preferência.